Olá, queridos amigos e irmãos. Eu vou gravar mais um vídeo para falar sobre um pouquinho sobre doenças, a verdadeira cura e como a gente consegue atingir isso, né? Mas vale lembrar que o intuito aí do canal e desses vídeos não é tornar ninguém expert em determinados assuntos. É apenas alertar, lembrar, elucidar algumas coisas para que a gente possa estar aí no futuro buscando de uma forma mais ampla um conhecimento um pouquinho maior, né? Então hoje, como eu falei, vamos falar um pouquinho sobre essas doenças atuais. Essas doenças são doenças que nós, como apômetras, espíritas, identificamos aí algumas delas, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, como a gente traz a verdadeira cura, né, para ela e qual é o meio de se chegar nessa verdadeira cura. Lembrando a todos que não estamos falando que tem que abandonar o médico, né? O médico aqui na Terra é muito importante, ajuda bastante, mas a gente vai ver um outro lado, o lado espiritual, o lado espírita, né? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre as doenças aí, né? Uma das principais doenças aí que a gente pode identificar, algumas delas são o câncer, Alzheimer, temos os vícios, né? E para entender um pouquinho aí, o câncer vamos começar falando do câncer, né? O câncer, de certa forma, ele já é, na maioria das vezes, pré-programado nas nossas encarnações e ele fica lá no nosso corpo, num dos corpos astrais, vai descendo, ele fica parado ali na tela búdica e com as nossas atitudes nessa encarnação, nessa vida, né? Nós rompemos essa tela búdica e esse câncer vem para ser expurgado, né? Para que nós possamos cumprir o karma. E também, através das nossas atitudes, das más alimentações, do nosso emocional desequilibrado, a gente, com os vícios dessa encarnação, a gente desencadeia aí algumas coisas que fazem com que nós tenhamos o câncer, né? Temos muito aí, as pessoas já chegam numa determinada idade, a gente tem aí pessoas jovens com problemas de memória, entrando num processo aí onde pode levar ao Alzheimer, né? E isso nada mais é do que a gente não trabalhar a nossa atividade cerebral como um todo, né? Hoje, com a tecnologia, a gente fica muito dependente aí do celular, tablet, internet, e a gente esquece que o nosso cérebro trabalha constantemente. E como a gente fica focado numa coisa só, nós não estamos trabalhando aí os outros sentidos, né? Por exemplo, comida, né? Se você coloca no seu prato cores e variedades no prato todo dia e coisas diferentes, mesmo que você não goste, tenha certeza, o seu cérebro vai trabalhar para aquela informação chegar da melhor maneira e ser armazenado. Gostei disso, não gostei, isso foi bom, isso foi ruim. Ouvir música, né? Claro que aí a gente está falando de músicas edificantes. E aí a gente fica preso aí nos modões sertanejos, no pagode. Eu não estou falando que não deve ouvir esse tipo de música, no funk. Pode ouvir, mas diversificar, ouvir músicas edificantes, músicas que mexam com o nosso sentimento, com o nosso sentido. Isso tudo faz com que o nosso cérebro trabalhe, que ele ative regiões
diferentes do nosso cérebro, da qual a gente está deixando de trabalhar por ficar tão vidrado numa tela de celular, né? Outro exemplo é a gente vai fazer uma caminhada e com o celular na mão. E a gente não consegue perceber o todo à nossa volta, né? A gente esquece de olhar para as aves, para as árvores, para o que está acontecendo à nossa volta. Então, o cérebro deixa de trabalhar. Então, aí, só desse jeito aí, eu já falei para vocês a forma de fazer o cérebro funcionar e evitar um pouquinho essa falta de funcionalidade que a gente dá para o nosso cérebro, né? Leitura é muito importante, mas leituras edificantes, né? Então, a gente não faz mais isso, não trabalha a nossa área cerebral e aciona uma área só, específica do cérebro. Então, a gente está danificando o nosso próprio cérebro e a conta vai ser cobrada mais um pouquinho na frente, não agora, né? Para os mais jovens. E quando a gente vai ficando mais de idade, vai sendo cobrado isso aí. Outra coisa que a gente vê muito aí são os vícios, né? Os vícios físicos, bebida, droga, cigarro. Esses vícios aí danificam a vida da gente. Eu tenho para mim que todo vício que nos tira o dia de vida que nos foi programado também é considerado suicídio, mesmo que a longo prazo, né? E é bem preocupante isso, pelo menos eu tenho assim comigo, né? E a gente tem os vícios morais, que a gente não se atenta muito aí, né? O fato daquelas pessoas muito negativas, pessoas que só sabem falar mal dos outros. Você tá numa conversa, a pessoa troca 6 frases, 2 delas é falando mal de alguém. E todos esses vícios, apesar da gente achar normal, e não estou aqui julgando ninguém, muitos desses vícios talvez eu tenha, talvez eu já tenha praticado, normal do ser humano, a gente trabalha todo dia para melhorar. Só que todos os vícios morais, tem o vício sexual, o vício de falar mal dos outros, enfim. O vício de tudo tá ruim, ficar reclamando de tudo, isso é vício. O nosso cérebro entende e com esse tipo de emoção, esse tipo de atitude, ele acaba liberando substâncias para o nosso organismo. E engana-se quem pensa que esse tipo de atitude não é vício, né? Porque se ele libera substâncias para o nosso organismo, nós acabamos nos acostumando com esses hormônios, né? Com essa substância no nosso organismo. Quem é viciado em adrenalina, pular de paraquedas, bungee jump, ele é acostumado com a adrenalina, com aquele momento, e ele necessita estar constantemente fazendo isso para ter aquela substância dentro do organismo. E quando é vício, a gente não consegue deixar de praticar isso, né? Então, esse tipo de vício aí, ele acaba nos tornando dependente dessa substância. Então, a gente tem que começar a tomar cuidado aí com esse tipo de atitude, né? Outro problema muito constante que nós encontramos nas rodas de apometria, nas casas de umbanda, é o lado emocional do ser humano. Tudo nos afeta, né? Mas afeta de que forma? Porque se a gente tem um problema, consegue compreender, nós temos que tentar superar, não viver aquilo para sempre. De novo, falo porque também já passei por situações assim, né? Não sou diferente de ninguém. Mas a gente sabe o quanto faz mal. Sentimentos de mágoa, ódio, rancor, ira, raiva, tristeza.
Todos esses sentimentos nos causam danos até nos nossos órgãos, né? Eu tive alguns problemas no passado, emocionais, e fui no médico e ele simplesmente falou: você vai infartar, e não é nada físico, é emocional. E realmente, de fato, eu estava com um problema muito grande, emocional, e eu não me libertava disso, né? Então a gente tem que começar a se libertar desses sentimentos, começar a prestar um pouquinho mais atenção à nossa volta, distribuir o sentimento do amor, que a gente está caminhando para esse novo descoberta desse sentimento, né? Porque a gente acha que conhece o amor, mas ainda estamos um pouquinho longe, estamos descobrindo esse sentimento ainda, esse sentimento verdadeiro, né? Então, vamos passar a olhar um pouquinho mais aí com cuidado para os nossos sentimentos, procurar trabalhar, não é vergonha aí, procurar ajuda. Todo o processo de vício, das doenças, depressão, ele tem que ser falado com alguém. Passar por isso sozinho é muito mais difícil. A gente tem que engolir um pouquinho o nosso orgulho, né? O nosso ego, e passar aí a dividir com alguém, algum grupo, um grupo de amigos, pessoas, às vezes um desconhecido, uma psicóloga, que vai poder nos ouvir, nos auxiliar, estar ao nosso lado aí, dando apoio moral, para que a gente possa superar essas dificuldades e retirar esse sentimento da gente. Todas essas doenças, vícios, é muito difícil passar por isso sozinho. É claro que aí depende tudo de vocês, depende de nós, né? Se queremos realmente passar por isso, e aí a gente não pode obrigar ninguém a ficar do nosso lado o tempo todo, também temos que compreender o lado do outro e procurar sair disso, né? Não adianta aí querer que todo mundo esteja ao nosso lado se nós não estamos ainda abertos para essa mudança, né? A gente também tem que querer mudar. E aí eu falei que ia falar que era a verdadeira cura, né? Por que verdadeira cura? Porque para nós espíritas, nós entendemos que não morremos, né? Encarnamos, aí falecemos, o espírito continua, a gente reencarna, e tudo é uma lição. E é ao longo do tempo, a linha do tempo nossa, né? Tudo é um aprendizado. E também entendemos aí que nós nascemos do Pai, estamos por um processo de aprendizado e vamos retornar ao Pai. E o caminho que a gente vai fazer é que determina se nós vamos passar por coisas boas ou coisas ruins. Só que o que já fizemos não tem conserto, né? E toda atitude nossa tomada do passado e do presente, ela sempre reflete no futuro. E não necessariamente no futuro dessa vida. Às vezes pode demorar 10 mil anos aí para que essa atitude de hoje possa ser aí benéfica para a gente, se for boa, ou maléfica para nós, né, quanto espírito, se for ruim a nossa atitude, né? Então, uma vez que nós começamos a mudar os nossos pensamentos, pensamentos repetitivos, nossas atitudes, isso irá se refletir ao longo da linha do tempo para o futuro, né? Lembrando que a gente vive num planeta e todas as nossas atitudes interferem energeticamente no planeta, não é só em nós, é no nosso irmão, no nosso vizinho, no planeta de uma forma geral. E nós devemos aí parar de pensar como seres únicos e individuais. Temos que começar a pensar como seres únicos e individuais, sim, para nós, mas que todas as nossas atitudes refletem para todos os seres e para o nosso futuro, né? Então,
aí você fala, pô, mas e a verdadeira cura, né? A verdadeira cura está aqui. Todas as doenças, vícios que nós conseguimos superar e lá no futuro a gente não tem mais esse tipo de coisa, é porque a gente já conseguiu vencer e não precisamos mais expurgar nada, não precisamos mais vivenciar esses sentimentos ruins porque nós nos libertamos dele. E é um processo muito difícil, não é do dia para a noite, né? Tem bastante gente aí que fala em reforma íntima, já me vieram aí com um papelzinho, com não sei quantos itens, segue isso. E a reforma íntima é uma das coisas mais difíceis que eu já tentei fazer. Por quê? Porque a reforma íntima, ela é um processo, no meu entendimento, individual de cada ser. Não é porque está lá uma lista que eu tenho que seguir ela. Eu tenho que ter o meu autoconhecimento de entender qual é a real necessidade e o que é mais urgente de eu tratar dentro de mim e começar a pôr em prática um passo de cada vez, um dia de cada vez. Porque também não mudamos do dia para a noite. Porque mudar do dia para a noite é difícil, ninguém muda. Vou dar um exemplo, tá? Não estou criticando religião nenhuma. Se a gente pegar os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, aí você fala que segue aquele mandamento fielmente. E quando você perde o emprego, você já fala que é um castigo de Deus. E Deus, na minha visão, é amor. Deus não castiga ninguém. A perda do emprego pode ser dificuldade do patrão, pode ser a necessidade sua de mudança, que o espiritual entendeu, pode ser porque você teve atitudes erradas lá dentro. Então, são diversos fatores, menos Deus. Aí tem lá, honrar pai e mãe. A gente não faz nada de errado porque o pai e a mãe estão vivos, estou honrando meu pai e minha mãe. Mas e o nosso sentimento real? Aí, tudo que seu pai fala, tudo que sua mãe fala, você, dentro de você, retruca, não aceita, começa a nutrir sentimentos de raiva, ódio, rancor pelo seu próprio pai e pela sua mãe. Então, são pequenas coisas que é muito difícil da gente mudar internamente. E não é do dia para a noite. E esse tipo de pensamento, às vezes, se torna repetitivo e a gente fica martelando naquele sentimento por anos e anos e anos e não se livra disso. Então, conversando com alguns amigos, né? O André Mariz, Edson, Dirceu Amaral. Aí a gente fala que para o autoconhecimento tem 3 pilares, né? O espiritual, o emocional e o físico. Então essa mudança aí da reforma íntima passa por esses 3 pilares, né? A gente tem que ter um equilíbrio, de uma forma geral, dentro desses 3 itens. Então, se a gente tem aí uma espiritualidade, independente de qualquer religião que você siga, desde que nós passemos a seguir fielmente os princípios filosóficos daquela religião, vai ser muito bom. Porque se você pegar uma religião como o Islã, ela é muito boa, a filosofia, e o homem deturpa ela e diz que tem que matar em nome de Deus. E não é isso, a filosofia religiosa daquela religião não é isso, né? A igreja católica de crente, ela não prega o ódio, o rancor, ela não prega a discriminação por religião. Então, a gente tem que começar a seguir o princípio filosófico. Cristo da igreja católica, né? Ele prega o amor pleno pelo próximo, pelo irmão, ajudar, fazer caridade. Não significa que a gente tem que dar dinheiro. Caridade
Às vezes é um abraço, é ouvir o nosso irmão, é estar disponível para ajudar de outras formas, nem sempre tudo é dinheiro, né? Então a gente, quando começa a trabalhar dentro de uma religião, e começa a pegar o princípio religioso a fundo e internalizar isso, viver essa filosofia religiosa, a gente está cumprindo aí com a parte espiritual. Leituras edificantes, espíritas, evangelho no lar para quem é espírita, é muito importante. Também manter o físico, né? Sair dessa morbidade que estamos hoje da tela de TV, fazer exercícios, né? Ter um bom condicionamento físico, uma boa saúde, cuidar da saúde, né? Ir a médico, procurar fazer o melhor pelo nosso corpo, que interage aí com o espiritual, né? A gente tem que estar bem no espiritual e no corpo. E cuidar também aí do lado emocional, né? E esse também é um dos mais difíceis. Eu falei um pouquinho lá atrás sobre o emocional, como as doenças, né? As doenças emocionais. E esse é um dos mais difíceis de cumprir, porque cumprir sozinho isso é um peso muito grande pra gente. Então eu acho que a gente precisava aí buscar o apoio nos grupos religiosos que participamos, o apoio familiar, o apoio de amigos, e começar a se livrar dos sentimentos que a gente tem de ódio, mágoa, rancor. Pelo menos tentar, é o mais importante, dar o primeiro passo, né? E aí, com todas essas atitudes e esse tripé em equilíbrio, eu tenho certeza que vamos plantar coisas boas e vamos colher no futuro. Se o futuro vai ser agora, nessa vida, é ótimo. Mas se for na próxima encarnação, se for para os católicos que esperam a vinda de Cristo, é maravilhoso. Então vamos começar essa mudança. E eu esqueci também de falar um pouquinho sobre a mediunidade reprimida, né? Para nós, espíritas, todo mundo é médium. Todo mundo. Todo mundo tem, em maior ou menor grau, um tipo de mediunidade, seja ela de cura, seja ela de visão, de audição. E todo médium, ele tem que trabalhar. Ou seja, se todo mundo é médium, todo mundo tem que trabalhar. Ah, mas eu só trabalho a minha mediunidade dentro de um centro espírita? Não. Dentro de um grupo religioso, de oração, que é muito importante no lado espírita, oração com fé. Quando você faz isso, você está exercitando a sua mediunidade, né? Vou dar outro exemplo, um médium de cura. Então ele vai lá, impõe as mãos e ajuda nos processos de cura de um irmão. Se esse médium não trabalha, esse tanto de energia que ele tem, energia benfazeja, divina, que vem de Deus, essa mediunidade, esse dom, e ser médium é estar em comunicação constante nessa dimensão e na outra dimensão, a energia fica estagnada nas mãos, no braço, e com certeza essa pessoa vai ter problema na mão, no braço, né? Então, assim, procurem grupos que vocês façam parte, façam de coração aberto, trabalhem espiritualmente, rezem, orem. Isso é muito importante, trabalhar a mediunidade e manter o equilíbrio como um todo. Dessa forma nós vamos plantar coisas boas e vamos aí para um futuro, não sei se próximo ou mais longo, ter condições melhores, né, para a nossa vida. Então hoje é o recado aí que eu tenho para vocês. Espero que possa ajudar alguém. Muito obrigado e até a próxima.